Temos entrevista muito especial, presente na vida das mulheres, de muitas mulheres. Os pólipos uterinos ainda são pouco conhecidos e, por vezes, não recebem o diagnóstico correto. Para explicar como eles aparecem no útero e quais são os principais sinais e sintomas, causas, eu vou conversar a partir de agora com o obstetra e ginecologista Dr. César Pates, que tem informações valiosas. Boa noite, doutor César. Seja muito bem-vindo ao programa Canal Saúde. Boa noite, Carla. É um prazer estar aqui, né? A gente passar informações que são tão relevantes para a saúde feminina. Eu queria que o senhor já iniciasse essa entrevista aqui comigo, explicando às nossas telespectadoras o que são pólipos uterinos. Na verdade, pólipos uterinos são pequenas nodulações que se desenvolvem na parte interna do útero, né? Podendo causar sangramento, cólica, infertilidade. Então, na verdade, existe um crescimento excessivo da parede interna do útero, que a gente chama endométrio. E existe também um risco acentuado, né, aumentando a chance de desenvolver câncer, dependendo da situação, né, e da idade do paciente e, inclusive, fatores de riscos envolvidos, né, que podem favorecer esse desenvolvimento. Então, é sempre importante. É difícil o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, na maioria das vezes, a paciente, muitas das vezes, ela é assintomática. Então, ela realiza geralmente uma consulta de rotina e, ao fazer uma ultrassonografia endovaginal, é observada uma imagem dentro do útero esbranquiçada, né, de coloração branca, que a gente chama de ecogênica, suspeitando de uma possível nodulação. Muitas das vezes esses exames são pedidos de rotina ou o paciente às vezes queixa de algum sangramento ou de infertilidade, que é uma das causas, enfim. E aí, a partir daí, a gente precisa investigar, né, avaliar se realmente, o que pode ser essa nodulação. Então, a paciente é submetida hoje a um procedimento endoscópico, para a gente fazer uma investigação mais aprimorada, que a gente chama isso de histeroscopia, que na verdade seria uma endoscopia do útero. E a partir daí a gente vai ter uma visualização do interior da cavidade uterina. O que seria esse interior? É justamente aquela região que a paciente menstrua todo mês, onde o neném se implanta, enfim. E a partir daí a gente vai evidenciar possíveis pólipos ou mesmo outras alterações que podem estar envolvidas, como endometrite, miomas e outras mais. Eles estão associados a problemas de menstruação, então? Sim, muitas das vezes sim, mas muitas pacientes são assintomáticas. Mas quais seriam os principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento de pólipos? O principal deles seria alterações hormonais, certo? Então, pacientes que têm realmente uma alteração hormonal mais evidenciada, isso pode realmente alterar e favorecer o desenvolvimento. Pacientes que têm obesidade, pacientes que têm hipertensão, ou que tiverem câncer de mama e fazem uso de algum quimioterápico, tipo o tamoxifeno, isso é um outro fator de risco também para o desenvolvimento, certo? Mas o fator hormonal é o principal deles. Quais são os riscos, doutor, que eles oferecem, hein? Hoje, sempre o risco maior disso, do pólipo, é o risco de que ainda não existe uma evidência totalmente finalizada sobre o risco de malignização, mas nós ginecologistas sabemos que existe um risco de desenvolver neoplasia, né, no interior do útero. Isso pode favorecer principalmente pacientes que já têm um fator de risco mais acentuado, e então é importante, quando a gente diagnostica o pólipo, a gente fazer a retirada. Então, a gente pode fazer a exérese, que a gente chama, que é a polipectomia, a gente faz por histeroscopia, né? Usando uma alça tipo um laser. E a grande vantagem desse tipo de cirurgia é que a paciente ela pode retornar às suas atividades
no dia a dia, já no dia seguinte. Então, assim, sem nenhum desconforto maior, porque é uma cirurgia por vídeo, enfim. Então, isso favorece muito o tratamento do paciente. Mas, assim, hoje a gente vê que, principalmente nas clínicas de fertilização, que o pólipo é uma coisa que tem sido evidenciado bastante e que pode realmente influenciar muito, porque ele secretaria substâncias tóxicas e que poderia prejudicar a implantação do embrião, certo? Por isso é importante o diagnóstico, não é, doutor? Sim, Carla. O diagnóstico, às vezes, muitas das vezes, as pacientes demoram a ter esse diagnóstico, por dificuldade de se consultar, ou até mesmo ela não foi solicitado para ela um ultrassom endovaginal, e às vezes as pacientes são assintomáticas, e às vezes estão tentando já engravidar há um certo tempo, e às vezes o pólipo é uma das evidências de gerar infertilidade, né? A partir de que idade, hein, doutor, a mulher pode ter os pólipos? Os pólipos, geralmente, eles têm uma incidência maior a partir da terceira e quarta década. Mas a partir de pacientes assim, acima de 50 anos, o risco acaba se acentuando mais. A partir com a idade pós-menopausa, as pacientes podem apresentar um sangramento, então isso já é um sinal de alerta para que a gente evidencie e realize a ultrassom. Então, a paciente que ela tem um sangramento acentuado, uma idade mais avançada, e ela tem fatores de risco, ela tem que ser investigada com mais assim, atenção, para a gente não se surpreender com a alteração maior no futuro. E nós estamos, inclusive, doutor César, chegando próximo aí ao Dia Internacional da Mulher, né? Uma data realmente que é muito importante. Inclusive, a gente está recebendo aqui várias mensagens de telespectadores no nosso programa. Agora mesmo eu tenho uma mensagem aqui, vindo aqui de Timon, Maranhão, aqui ao lado da nossa Teresina. Um telespectador ou telespectadora não se identificou, mas está perguntando sobre o pólipo, se dificulta a gravidez, aquilo que o senhor estava falando, né? Sim. Então, o pólipo, na verdade, tem vários estudos dizendo que ele secretaria substâncias tóxicas, que a gente sabe, relacionado principalmente alteraria a motilidade das trompas e a receptividade do endométrio, que é aquela camada interna do útero, para receber o embrião, para ele implantar. Então, se a gente tem aquela camazinha onde o neném vai implantar, com toxicidade, isso dificulta a implantação. Então, pode gerar essa alteração, que é uma das causas de infertilidade. Ele secretaria algumas substâncias que a gente chama de glicodelina, que alteraria a motilidade também das tubas uterinas, dificultando também a passagem do espermatozoide e a passagem do óvulo, né, até a região da ampola da trompa, dificultando a fecundação. Entendi. E como é o tratamento, hein, doutor? O tratamento dos pólipos, geralmente é a ressecção. É lógico que tem serviços que ainda acompanham, né, dependendo do tamanho, e a gente realiza uma biópsia, claro, caso a paciente queira acompanhar, isso não está errado, mas pacientes com fatores de risco maiores, eu acho que tem que se realizar a exeres, né, que é a retirada, para que isso não venha causar um problema maior no futuro, né, Carla? E a gente tem que ficar muito atento a isso, né? As mulheres têm que se atentarem realmente ao surgimento de pólipo, né? Retirar pólipo pode dar infecção? A Roberta de Timon também está fazendo essa pergunta para a gente, doutor. A infecção em relação ao pólipo não é muito comum, é raro. Pode acontecer no caso assim, de realizar-se o exame e durante o procedimento ter um risco maior de infecção, ou mesmo a paciente ter o pólipo, mas está associado a um outro problema inflamatório no útero, que a gente chama de endometrite, que seria uma inflamação do interior do útero, né, da cavidade endometrial, certo?
Eu vou aproveitar a oportunidade, doutor, como eu estava falando, estamos aí chegando ao Dia Internacional da Mulher. Na verdade, é todo dia da mulher, né? Então, a gente tem aí o mês de março, que é um mês realmente muito especial. E eu queria aproveitar a oportunidade, o senhor é ginecologista e obstetra, para deixar uma mensagem aí para as mulheres, porque eu sempre falo aqui no nosso programa Canal Saúde que prevenir é sempre a melhor solução. Então, o senhor, como médico também das mulheres aí, poderia aproveitar essa data especial para reforçar também às mulheres o compromisso e o cuidado que todas nós devemos ter com a nossa saúde. A saúde é o bem mais precioso que a gente tem e é preciso que a gente cuide muito bem dela, né? Com certeza. Mas olha, Carla, uma coisa que eu acho muito interessante, a mulher cuida muito mais da saúde que o homem, né? Verdade. A verdade é essa. Então, a gente vê que o homem não vai no médico todo ano, mas a mulher, ela tem hoje esse compromisso, né? A maioria delas, né? Então, assim, a gente já observa a mulher mais cuidadosa. Se você vê até, isso talvez seja um dos motivos da expectativa de vida da mulher ser mais alta, né? Enfim, no nosso país. Então, a gente vê as mulheres ter um compromisso maior com a saúde. Isso é admirável, né? Eu admiro as pacientes, as mulheres, por ter essa conduta nobre de estar sempre se cuidando, né? Então, a gente fica feliz com isso e a gente recebe as pacientes com todo acolhimento possível para que a gente sempre esteja fazendo o melhor para elas e investigando. Eu acho que é interessante sempre realizar todos os exames, né? Sempre o exame de preventivo, anualmente, se possível, ultrassons, né? Ginecológicos, tanto do útero quanto da mama, enfim. E sempre quando assim tiver alguma alteração relevante que ela está sentindo diferente no corpo, eu acho interessante procurar um médico e avaliar. Mas eu acho assim que a mulher ela já tem isso dentro dela, ela se cuida mais, né? Eu acho isso muito bacana. É bem cultural nosso, né? As mulheres realmente elas se cuidam muito mais e são as mulheres, na maioria das vezes, que levam os homens para o médico, né? Tomara que os homens aprendam um pouquinho com a gente, né? Para que eles também possam ter isso, né? Para que eles possam também fazer como nós fazemos. Ainda bem que os homens têm as mulheres por perto, né? Para cuidar deles e vice-versa. É verdade. A mulher se cuida muito mais. Não é, doutor? Que bom, viu? Estou muito feliz de ter você aqui com a gente no programa Canal Saúde. As suas informações foram super importantes, tá? Como é que tá o clima aí na sua cidade, hein? Muito obrigado, Carla. São Mateus, Espírito Santo, né? Espírito Santo. O clima aí tá bom? O clima tá bem quente. Tá, né? Então tá bom. Tá tenho muita vontade de conhecer o Espírito Santo. Inclusive, eu tenho uma pessoa que mora aí que tem o mesmo nome que o meu. E eu a conheci, eu a conheci porque ela disse, Carla, eu recebo e-mail direto. E aí a gente acabou fazendo amizade. E ela é aí do seu estado, do Espírito Santo. Pois é, você tem que vir conhecer aqui, você vai ver. O Espírito Santo é muito bonito, tem muitas praias legais, né? É um povo acolhedor, você vai gostar. Passar essa Covid aí, a gente vai marcar aí para fazer uma viagem para conhecer esse lugar tão maravilhoso. Muito obrigada, doutor, pelo programa, viu, por participar aqui. Um abraço, Carla, tudo de bom para você. Obrigada. Tchau. Tchau. O mais interessante de tudo é que na Rede Meio Norte a gente consegue ir para todos os lugares do mundo, né? Isso faz toda uma diferença. Aproveitar aqui para agradecer a audiência das pessoas que nesse momento estão nos acompanhando através do portal meionorte.com.